chegamos finalmente ao nosso último vídeo da série Implantar ou não implantar marcos. Quem está acompanhando a série viu que nós passamos várias etapas, né? E agora nós chegamos ao final, que é para fechar esse assunto, para terminar. E aqui eu vou resumir tudo que eu ouvi nesses dias, os e-mails que eu recebi, os WhatsApp, as conversas de grupo, as trocas de ideias, e vou trazer tudo agora neste resumo. A gente percebe que há uma alegria no profissional quando ele sai com a caminhonete dele carregada de marcos, com o ajudante, com o GPS. A gente percebe uma alegria de trabalhar. Essa foto até foi de um aluno meu que eu quero agradecer pelas participações nos grupos e de todos que participaram. Meus alunos me ajudaram muito sobre isso, a gente trocou bastante ideia. Mas vamos lá. Primeiramente, eu quero deixar mais uma vez claro que o intuito desses vídeos não é criticar ninguém, nem quem implanta e nem quem não implanta. Nosso trabalho é técnico. É sem... O que me interessa, na verdade, é que a coisa saia bem. Por quê? Porque o serviço andando bem, evita cancelamentos, evita aborrecimentos com os clientes. E eu acho que o mesmo é o que vocês pensam. Porque se o colega trabalha mal, se trabalha ruim, quando você vai fazer um desmembramento ou mesmo uma certificação que há uma sobreposição, isso acarreta problema para você. Então, é o interesse de todos nós, profissionais, que todos trabalhem bem. Então, só esclarecendo, não me interessa criticar ninguém, nem quem implanta, nem quem não implanta. E aqui eu estou trazendo simplesmente o resumo de tudo que me foi respondido nesses dias. Quem implanta alegava que traz maior segurança para estabelecer as divisas. Por quê? Porque nas divisas dos confrontantes implanta marco. Então, o proprietário, tanto ele quanto o confrontante, sabe onde é a divisa. E um colega que vai fazer o gel do vizinho, ou que seja, tem um desmembramento, ele sabe onde está a divisa. Não consideram as cercas exatamente retas, inclusive nem a norma técnica e nem a realidade, porque a cerca realmente ela não é exatamente reta, há uma ilusão de ótica. Esses dias eu recebi fotos, inclusive, de cercas que um colega considerou reta, mas quando foi fazer o gel do vizinho, a cerca não era reta. O que finalizou? Cancelamento. O valor dos marcos não interfere significativamente no valor do gel. Eu tive fazendo uma pesquisa, os marcos variam em torno de 14 a, no máximo, no mais caro, os R$ 20 já completo. E suponhamos que o imóvel tenha, você vai implantar 15 marcos, suponhamos que o valor mais caro seja R$ 20, dá R$ 300. Realmente, eu não acredito que interfira. Mas se você implanta marco e acha que isso vai acarretar, passe para o proprietário pagar. O proprietário sente maior segurança no serviço. Isso aqui eu até quero fazer uma comparação. Você vai ao médico, ele diz que você está com gastrite e te receita um remédio. Você vai tomar. Mas se você está com a endoscopia em mãos, talvez o medicamento não seja mesmo. Você vai sentir mais segurança, porque o médico sabe o que ele está te receitando, porque ele sabe qual que é o seu problema. Então, realmente, tudo que é consolidado, tudo que é visto, realmente traz maior segurança. Acho um absurdo um gel totalmente com verte tipo P. Temos visto bastante casos de gel totalmente com verte tipo P. Aí muitos falam assim, o INCRA não faz nada. Talvez não tenha passado por análise ainda. Mas se passa por análise, tem que saber também, assim, até que ponto o analista considera um vértice totalmente tipo P, qual a necessidade de implantar ou não implantar marcos, porque como nós passamos já nesta fase, vocês voltem no vídeo, eu mostrei para vocês que tem analista que exige até o registro fotográfico do marco. Se você cair na mão de um desses e o gel estiver totalmente tipo P, é claro que é problema, é cancelamento. Maior facilidade para conferir os vértices certificados. Se você baixa no Itregel a geometria, você vai no Itregel, constata que o gel do lado já foi certificado, o imóvel já tem a certificação e você vai fazer o de vizinho.
Se você encontra os marcos implantados, você tem mais facilidade de estabelecer as divisas, de fazer o levantamento nos marcos para conferir a acurácia. Se não tem, você já tem um pouco mais de dificuldade você já tem que baixar todas as coordenadas e que confronta com o imóvel do seu vizinho, do seu cliente, para saber onde que está e ter um RTK para localizar os pontos. Um sinal que o vizinho pode não estar com o imóvel certificado, porém pode estar aguardando algo para finalizar. Então, por exemplo, você encontra um marco implantado. Isso é um sinal que você tem que ligar para o cliente, para o colega, para saber em que pé que está, se ele vai finalizar, se não vai, se ele abandonou o serviço. E se não tem nada implantado, às vezes o colega está em fase de terminar um gel, em fase de entregar no cartão, para o cliente, ou às vezes aguardando somente uma assinatura, uma anuência, porque tem gente que solicita anuência antes de finalizar o gel, ou, ou aguardando um documento que seja, e não certificou ainda. Então você tem que entrar em contato com o colega, você não pode usar a coordenada dele porque ela não está certificada. Para o INCRA, vale o que está no sistema. Você só pode usar a do colega se estiver no sistema, se estiver certificada. Se não estiver, você não pode usar. E nesse caso, se não tem nada implantado, você nem conversa com o colega, porque a partir do momento que você certifica, vai valer as suas. Ele que vai ter que desfazer, modificar o gel dele para se adaptar às suas coordenadas. E suponhamos que há uma divergência entre as duas, acima da acurácia do que o INCRA aceita. Sua marca fica registrada no imóvel e para o proprietário. Quem nunca teve uma curiosidade de, por exemplo, você está andando numa rodovia e ali você encontra um marco, você fala, opa, já fez o gel aqui. Você dá uma olhada na placa para saber na plaquinha para saber quem foi. O seu cliente perdeu o seu cartão, não tem mais seu contato, e ele precisa de fazer um desmembramento. O seu serviço foi bom. Onde que ele vai olhar? Você tem um telefone na plaquinha, porque muitos colocam. Você precisa de entrar em contato com o colega que fez o gel, porque você está fazendo um desmembramento ou porque está com sobreposição. Qual o primeiro local que você olha? Na plaquinha ali no local, não é? Então, sua marca fica registrada, tanto para o bem quanto para o mal. Se o seu serviço foi bom, fica registrada para o bem. Se o seu serviço foi mal, fica registrada para o mal. Mas, por outro lado, quem não implanta alegou que isso aqui todos são respostas, isso aqui não tem nada meus pensamentos, na verdade, são outros. A norma diz que não precisa. Essa foi a maior parte dos argumentos que me chegaram. Alguns que eu sei que não implantam, eu perguntei, que eu sei, que eu tenho liberdade, que eu conheço. Eu falei, fulano, por que você não implanta a marca? Me ajuda para terminar a série de vídeos. Aí muitos me falaram, Margarete, porque a norma diz que não precisa. A norma diz que fica a critério. Quando você fala a critério, é porque você tem opções. Então você pode ou não pode implantar. A norma não te obriga a não implantar. O custo se torna menor. O custo se torna menor quando o seu serviço está muito mal avaliado. É claro, se você tem que implantar 10 marcos, vamos dar um exemplo aqui, uma área de... Vamos fazer uma conta bem fácil. 49 hectares. Qual a raiz quadrada de 49? 7. 7 vezes salário mínimo dá R$ 7.700. Você pode achar que o valor é alto, às vezes, porque o imóvel é próximo, o imóvel é plano, e só vai implantar só 10 marcos, e olha que ter 10 marcos talvez seja até muito. Mas vamos só para arredondar as contas. 10 marcos ficariam em R$ 200. Você vai pagar um dia de serviço, R$ 150 para alguém implantar os marcos para você. Opa, 150 não, deve ser mais, eu nem sei. Me desculpe aí, pessoal, fale que eu nem sei. Mas suponhamos que quem vai implantar os marcos te cobre aí R$ 400. Não sei se é, tá? Isso aí estou jogando porque eu não tenho esse custo. Mas suponhamos que seja R$ 400 mais 200 dos marcos, R$ 600. Se você cobrou de 5 a 7.700, suponhamos que você cobrou 5.000, considerando tudo que eu te disse. O cliente te pagou à vista, o cliente é um bom cliente, está próximo do imóvel, da cidade, o local para chegar lá é asfaltado,
ser pouca terra, pouca estrada de terra, é terreno plano, não tem curso d'água difícil, não tem mato. Então, suponhamos que você cobrou 5 mil, por exemplo. Se você teve um gasto de 600, então ainda vai te dar um lucro. Por quê? Porque é um serviço que você vai fazer rápido. Mas suponhamos que você é daqueles que cobra 2 mil para fazer um gel, você vai ter seus gastos, às vezes você não examinou o imóvel, chega lá tem serra, alguma coisa assim, aí já começa a pesar o custo. Mas se você cobra barato e acha que o custo vai pesar, passe esse custo para o proprietário. Fala, olha, tem que implantar marcos e você fica a cargo da compra dos marcos e da implantação. Normalmente ele tem um peão que trabalha no imóvel, na fazenda dele, e ele solicita o peão que implanta esses marcos. São fatos que a gente vê acontecer. Isso muito, do proprietário fornecer alguém para implantar os marcos. Então, esse custo menor, ele só justifica dependendo do quanto você está cobrando pelo seu trabalho. Maior rapidez para entregar o serviço. Aí não adianta, né? Você não implanta o marco, esse GF não funciona. É uma rapidez que a gente não pode prometer para o cliente. Mas se você já organiza o seu serviço, pode ser feito ao mesmo tempo. Alguém vai com você, vai implantando o marco enquanto você vai fazendo a leitura. Não gasta um dia para implantar uma determinada quantidade de marcos. Mas suponha que sejam muitos, que sejam 2 dias, é o que eu disse anteriormente. Solicite o proprietário que já vai. Quando você faz análise da área, quando você já vai estudar o custo, você já vai fazer o serviço, vai ter um ínterim aí que você tem como solicitar alguém que implante os marcos. Você delimita a pessoa marca, implanta. Quando você for fazer o levantamento, já estão implantados. Então, essa rapidez já ficou aqui nesse item, né? Não adianta implantar e daqui uns dias arrancar. Nossa, você também ouvi demais isso. Ah, não adianta implantar se daqui uns dias vão arrancar os marcos. Para isso existe registro fotográfico e tem a marca ali que ficou implantado. E se você usou o marco verso tipo M e o colega falou que não encontrou os marcos, tem o proprietário que vai confirmar que realmente havia marco implantado. E se você é daqueles que tem o cuidado de fazer o registro fotográfico, você tem as fotos. Então você manda. Se você implantou, você teve o cuidado de implantar, não custa nada você reimplantar. É uma garantia do seu serviço. É bobagem, o INCRA não fiscaliza isso. Teve também sobre isso aqui, teve também algumas pessoas que falaram, mas foi por telefone isso aí, né? Ai, colega, você não implanta marco e tal. E foram pessoas que eu tinha liberdade, que eu conheço, ainda que seja virtualmente, mas que eu me sinto na confiança de ligar e perguntar e conversar. Que não tem ignorância, que entende meu objetivo e conversaram comigo numa boa. Então, muitos falam assim, Margareth, é bobagem, a gente nem fiscaliza isso, a gente fica perdendo tempo com isso e a norma ampara. O INCRA não fiscaliza, pessoal, mas olha que a gente não pode trabalhar em função de fiscalização. É a mesma coisa de você andar sempre sem, você que tem criança, andar com ela fora do banco, porque não tem multa. Ah, não, agora não tem multa mais, não precisa. Não, o que interessa é que seu filho está correndo risco. É a segurança do seu filho. Então, a gente não pode viver uma vida baseado no que a gente é fiscalizado. A gente tem que viver de acordo com o que é correto e o que não é, com o que você, mesmo que você não implante os marcos, eu não acho certo esse argumento de que é porque o INCRA não fiscaliza. Mas um dia ele pode fiscalizar também. Então, você implanta ou deixa de implantar devido ao critério que você usa no seu georreferenciamento. E essa, sinceramente, eu até com o colega, eu falei, colega, isso aí não é uma justificativa muito infantil. Bom, mas a gente fala em critérios, né, para implantar ou não implantar. Mas vamos ver qual que é o critério. O que é critério para o INCRA? Nós fomos buscar tudo na norma técnica, no manual de limites. Em limites já consolidados, quer dizer, que tem uma cerca, que tem um muro, que tem uma vala, definidos por elementos físicos, fica a critério do credenciado e dos proprietários envolvidos a implantação do marco.
Quem define se vai implantar ou não é o profissional. Mas ele não define sozinho, ele só define com a anuência, com a concordância do cliente dele e do vizinho. Isso é muito claro aqui. Quando não há definição por elementos físicos, é necessária a implantação de marcos. Por exemplo, eu mostrei em um dos vídeos que o DENIT solicitou a um colega, que por sinal a gente estudou junto, implantação dos marcos na rodovia federal. E como eu disse no vídeo, eu não vi outros casos, mas deve ter, só não fiquei sabendo. Ele poderia, se você partir que não havia uma cerca e que era somente a estrada, a faixa de domínio, sem delimitação, tudo bem, ele poderia ter exigido. Então, é muito importante esse item, quando não há definição por elementos físicos, que seria cerca, por exemplo, que é o mais usado, porque ninguém vai fazer um muro em uma rodovia, né? Outro item aqui, só para a gente ir pensando em critérios. Linha de cumeada, conforme definido no item 4, é o item anterior que eu li, não há necessidade da implantação de marcos ao longo da linha de cumeada para caracterizar o limite do imóvel. A opção fica a critério do credenciado e dos proprietários envolvidos. Mais uma vez, o INCRA falando em proprietários envolvidos. Identificação, vamos continuar. Já na identificação dos limites, nós encontramos no item 4.1 o seguinte: para identificar corretamente os limites do imóvel, o credenciado deve efetuar uma criteriosa análise de documentos relacionados ao mesmo, buscando esgotar as dúvidas quanto à sua localização. Como elementos principais de pesquisa, sugere-se. Bom, quem quiser continuar lendo, é a parte documental. A parte documental, ela não é isolada. Você não pode analisar só o documento do seu cliente, você tem que analisar também o documento do vizinho dele, porque se na dele tem um azimuth e uma cerca, e na do outro tem outro azimuth, algo está errado. Se na certidão do seu cliente diz que uma cerca, um limite, é 1.000 metros, e na outra está 900, algo está errado e tem que decidir antes do GEL. Então, é necessária essa identificação de limites. Nos limites comuns a imóveis georreferenciados, recomenda-se ao credenciado efetuar novamente o levantamento e confrontar as informações obtidas com as já existentes. É o caso que nós dissemos que para conferir a acurácia. Se já tem um imóvel certificado, você vai novamente fazer aquele levantamento para confrontar, levantar aquele marco, aquele ponto, para confrontar as informações. Se estiver tudo correto dentro da acurácia, que são 3 sigmas, você vai adotar as mesmas coordenadas, as mesmas informações posicionais. O que seriam coordenadas? Nós trabalhamos com coordenadas tridimensionais. É longitude, latitude e altitude. E assumirá a responsabilidade pelas mesmas de forma solidária com o outro credenciado. Então, a partir desse momento, vocês fizeram um casamento ali. Vocês estão solidários naquela informação. Se ele estava a 3 metros de distância e você, como a gente vê muitas pessoas ligar, não, vou mandar para o INCRA, vai demorar, cancelar, e o meu cliente está com pressa, você usa o que está errado, você está solidário, você casou com aquele vértice ali. Ainda continuando no manual técnico, eu acho muito importante essa parte, tanto que eu copiei o item, eu não copiei o que estava escrito, eu copiei a imagem. Seja qual for o método de posicionamento, ou seja, você pode estar usando RTK, L1, L2, estação total, utilizado, a identificação dos limites deve ser feita em loco. Aí você fala, vou usar a imagem. Não tem importância. A imagem era para determinar os vértices, mas a identificação é feita em loco. No local, é fundamental a presença dos confrontantes ou de seus prepostos, que deverá constar no contrato. Se ele vai mandar o irmão dele, você consta no seu contrato que a identificação do limite será do vizinho fulano de tal, será feita por fulano de tal, CPF tal e tal, pois o levantamento será realizado no limite comum entre os imóveis, a respeito do qual deve haver concordância entre as partes envolvidas. Ele deixou isso numa tarja, de tanto que é importante.
Havendo dúvidas ou discordância entre os confrontantes em relação à identificação dos limites, o credenciado deve prestar os devidos esclarecimentos. A abordagem deve ser sempre pacífica e imparcial, buscando solucionar a questão. Frustradas as tentativas de resolução amigável da divergência, sugere-se que o processo de identificação seja interrompido. Ou seja, se você não vai identificar, acabou o serviço, deixa para lá. Deixa para outro, passa a bomba para outro. Mas você vai me perguntar, Margarete, o que isso tem a ver com implantação de marcos? Tem a ver o seguinte, que se você implantou o marco, se você chamou o vizinho para identificar o limite, se seu cliente está identificando junto o limite, e se você está implantando o marco onde eles concordaram, não tem como eles alegarem lá na frente que não sabia, que não foi, que quem foi não conhecia, porque você deixou a sua marca ali. Houve uma concordância. E se você não vai implantar o marco, pior ainda, você tem que pegar um documento por escrito, falando neste documento, citando que a identificação foi feita em conjunto e que fulano de tal, confrontante, fulano de tal, proprietário, e eu, técnico, engenheiro, seja o que for, resolvemos não implantar os marcos, concordaram na não implantação dos marcos, mas o limite foi estabelecido entre todos. Todos concordaram. Tanto você concordou que o vizinho, o proprietário estavam corretos, mas pegue por escrito, você nunca sabe o dia de amanhã. Hoje, são amigos, se visitam, concordam com tudo, concordam com a cerca, concordam com tudo. Você não sabe para quem seu cliente vai vender o imóvel dele. Você não sabe quem são os herdeiros dele, o que pensam os herdeiros dele. Então, hoje, você não implanta confiado na sua decisão. Mas amanhã isso pode acarretar vários problemas. E quando ele procura um advogado, o advogado vai se embasar em quê? Na norma técnica. E isso pode levar a uma fria muito grande. Mas a minha conversa agora é com esses dois, com os proprietários. Muita gente perguntou, Margarete, mas esses vídeos tinham que chegar aos proprietários, precisam de saber. Então, está na hora. Se você não quiser que ele saiba o que eu disse anterior, corte o vídeo e mande só essa parte, porque minha conversa agora é com vocês, proprietários, confrontante e vizinho. Quando você perceber que quem está fazendo o seu gel não está implantando o marco, solicite a ele que faça um documento para que você assine juntamente com o confrontante que está concordando com a não implantação dos marcos. Você, em primeiro lugar, você não é obrigado a aceitar. Mas, se você confia no técnico que está fazendo o seu... Quando eu falo técnico, pessoal, é porque é um trabalho técnico, mas está englobando engenheiro, tecnólogo, técnicos, o geral, tá? Solicite ao técnico, porque se ele não está implantando e você concorda, faça esse documento, reconheça a firma e, se possível, entregue junto com a documentação do cartório para que fique registrado ali no processo. Eu sugiro até que possa até solicitar ao cartório que deixe isso também na certidão. Evite, pessoal, problemas futuros. Vocês estão vendo quantos problemas dá em divisão diária. Não dá só problema, dá até morte. Então, é um caso sério isso. Quando o profissional chegar no seu imóvel, olha lá que se ele está levando marcos. Marcos podem ser assim, podem ser galvanizados, podem ser de metal, podem ser de concreto. E neste caso, ele usa os dois. Ele até me explicou no grupo, ele é aluno, e ele explicou no grupo por que ele usa os dois, como e quando ele usa. Olhe, verifique, confira se quem está fazendo seu gel está usando GPS deste tipo aqui, que é GPS geodésico de altíssima precisão. Se ele estiver com aquele GPSzinho de mão, acabou o serviço, dispense. Mesmo que você tome prejuízo da entrada que você deu ao proprietário, dispense, isso não há precisão. A não ser que ele esteja fazendo um CAR, a não ser que ele está delimitando um local para você, delimitando uma reserva, aí assim ele pode ir com GPS de mão, ele pode ir com GPS do celular, mas se for já referenciamento, não aceite, mande embora.
No seu serviço não tem precisão, seu serviço vai ser cancelado daqui uns dias, daqui um ano, daqui 2 ou 3. Proprietário, fique de olho no serviço que você está pagando. Outra coisa, está te cobrando muito barato? Muito, eu estou dizendo muito barato. Muito barato. Se você compare com outros orçamentos, é seu interesse pagar pouco? É, mas cuidado, que o barato pode sair caro. Se alguém te deu o valor de 17 mil reais, ele deve ter te fornecido também uma proposta. Leia a proposta com carinho, com calma. Se você procurou um colega dele e ele, além de desfazer do trabalho do outro, falar que ele está te roubando, ele está te cobrando, suponhamos, num serviço de 17, o outro te cobrou 8, alguma coisa está errada, pode ter certeza. A não ser, vou deixar aqui bem claro, que ele esteja necessitando dinheiro. Aí é outro caso. Aí não entra se ele está com um problema de doença, se ele está enforcado, com dívida e precisa daquele dinheiro urgente, tudo bem. Mas cuidado, porque se alguém deu um valor, estudou antes, estudou a sua área, estudou o seu imóvel, estudou a sua documentação, a documentação, proprietário, não é fácil de ser estudada. A documentação é a parte mais difícil do georreferenciamento. Se não houve esse estudo, se o profissional não te solicitou certidão, se não te solicitou certidões dos vizinhos, é claro que ele vai te cobrar barato, porque já é um tempo que ele está ficando fora ali, ele não quer nem saber. E cuidado, eu não estou falando por minha boca, não. Entre no INCRE e olhe quantos e quantos cancelamentos há em função de falta de estudo e documentação. Se você quiser, eu te mando para você análises que o próprio analista diz, tem que ler a documentação antes, não foi lida. Não foi feito com GPS de precisão. É outro caso ainda pior, ele não faz levantamento algum, faz o seu gel, te entrega, você fica feliz, satisfeito, averba no cartório e vende. Amanhã, ou você vai vender só uma parte. Você muda de profissional, o que vai acontecer? O seu gel vai ser cancelado. E o INCRE vai solicitar o levantamento para o profissional que fez o seu gel e ele não tem. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer o levantamento. Aí o INCRE não vai aceitar, porque foi feito depois do gel. É só você entrar no site do CIGEF e ver quantos cancelamentos há em função disso. Se você não tem acesso, proprietário, me peça que eu te mando. Quantos cancelamentos há em função disso? Então, minha conversa é com você. E com os profissionais. Se implantar ou não implantar, não é problema meu, é problema seu, implantar ou não. Mas faça com critério. Leia a norma técnica, leia as certidões, leia tudo. Aí sim você tem segurança para não implantar ou para implantar. Porque não adianta nada também implantar um marco onde já está implantado o outro. Você implanta um marco do lado do outro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Onde está seu conhecimento? É um marco só no local. Então não adianta você implantar errado. Implante correto no lugar certo. O fato de implantar não quer dizer que está correto, não. O fato de implantar quer dizer que tentou implantar no lugar que ele achou correto. Mas tem que saber onde que está o local, onde que é a divisa, onde que é a cerca, se realmente leu a certidão do confrontante para saber que a divisa é ali. Conheça os nossos cursos, nós temos vários cursos sempre atualizados, nosso suporte é ótimo, graças a Deus, não deixa nada a desejar. Eu falo não por mim, mas pelos meus alunos. E nos acompanhe nas redes sociais também. Assista a próxima série de vídeos que estaremos falando sobre altitudes. Você já levou uma advertência por causa de altitude? Você sabe por que dá diferença de área no desmembramento? Se não sabe, acompanhe a próxima edição dos vídeos, a próxima sequência, que será na próxima semana o primeiro. Até lá, um abraço.